Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja bem-vindo a este canal. Nós estamos aqui na leitura de Eclesiastes, paramos no capítulo 2 e vamos dar continuidade hoje no capítulo 3. Então pega a sua Bíblia, faz a sua oração e permite que o Espírito Santo, a presença de Deus, venha estar junto de nós aqui nesse momento, para que você venha ouvir e obedecer a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida através da palavra dele, então vem comigo. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, é engraçado, né? A gente ouve falar isso o tempo inteiro, que tudo tem seu tempo. Mas, muitas vezes, nós ficamos ansiosos para que as coisas que a gente quer aconteçam. A gente só quer coisas boas acontecendo na nossa vida. Só que você vai ver aqui que há tempo tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. E nós temos que estar preparados. É por isso que existe o tempo para cada coisa, porque precisamos estar prontos para vivenciar tanto as bênçãos, quanto as lutas, quanto as tribulações. Nós precisamos estar prontos para poder glorificar a Deus e, ao invés de ficar ansiosos, darmos bom testemunho. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Só um adentro aqui, uma vez eu até falei em outro vídeo, que morrer, gente, não é uma coisa ruim, tá? Tanto é que a palavra de Deus diz que morrer para quem está em Cristo é lucro. Então, digamos assim, claro que Deus não quer que você morra, porque Ele te deu vida, Ele quer que você tenha uma vida abundante. Só que a morte, ela vem para todos nós. Como aqui fala, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então vai haver um momento que você vai perder alguém da sua família que você ama muito, mas que você tem que crer que Deus está recolhendo os dele, que Ele está cuidando dos deles. E há tempo para tudo. Abraão, ele viveu mais de 100 anos e morreu. Todos os heróis da fé já morreram. Então, morrer não é uma coisa ruim, não é, eu perdi alguém que eu amo e Deus foi ruim comigo. Deus não foi ruim com você porque essa pessoa morreu. Mas chegou o tempo dela. Existe o tempo de morrer. Existe, isso está. A gente tem que estar pronto, como eu falei antes, nós temos que estar pronto para todos os momentos. E esse momento ele há de chegar. Vai chegar para todos nós. Todos nós vamos morrer e temos que estar prontos para a morte também, né? Que é a volta do Senhor Jesus. Quando a pessoa morre, Jesus voltou para essa pessoa. Então, esteja pronto. Quando você não sabe se o dia, qual vai ser o seu último dia, você não sabe. Então esteja pronto para esse dia também. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Então, aqui também é uma coisa muito importante, né? Tudo que é importante, mas tempo de estar calado e tempo de falar. Tem pessoas que arrumam problemas com outras pessoas porque fala na hora errada. Às vezes você tá até certo, mas pelo fato de você ter falado na hora errada, de maneira errada, aí você acaba sendo um problema ali naquele momento. O que você poderia trazer uma solução, ser a solução, você acaba trazendo um problema porque não soube falar no tempo certo. Então aprende com Deus o momento certo de você falar. Nós devemos aprender. Nós devemos nos atentar e sermos humildes para aprender que, por mais que você esteja certo, você às vezes tem razão, mas pelo fato de você não souber o momento certo de falar e a maneira certa de falar, você acaba trazendo uma grande confusão para a sua própria vida. Até perder cargos importantes, até perder o casamento, porque não soube falar, uma amizade, perder seu filho. Você tem razão, você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar do seu filho. Mas pelo fato de você não souber o momento certo de falar, e a Bíblia fala, não irriteis os vossos filhos.
Isso é para todas as idades, tá? Os vossos filhos, não irriteis os vossos filhos. Ah, mas ele é meu filho, eu posso falar com ele que ele tem que me ouvir, ele tem que me escutar. Cuidado, cuidado. Quando a Bíblia fala, nos ensina isso, é porque realmente você pode perder e muito, porque você não está sabendo a maneira certa de falar e o tempo certo de falar. Então, voltando aqui no versículo 8. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem um trabalhador naquilo em que trabalha? Olha aqui, se você observar, aqui fala tanto coisas boas quanto coisa ruim. Como eu falei antes, né? Há tempo tanto pro bom e tanto pro mal. E a gente muitas vezes só quer o que é bom, que venha para nossa vida e ficamos até ansiosos que chegue logo. Mas existe tempo para tudo. Esteja pronto, esteja preparado. Cuide da sua vida espiritual. Busque a Deus. Eu sempre falo isso, busque, 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 porque a porta ela ainda está aberta. O noivo ainda não chegou. Mas o noivo está próximo de chegar. Está bem perto da volta de Jesus. Então, estejamos prontos para tudo. Estejamos prontos, busque a Deus, busque a orientação de Deus. Eu falei da volta de Jesus, mas isso é para toda a nossa vida. Por quê? Porque nós devemos buscar para a volta de Jesus, mas em contrapartida vamos receber muito de Deus quando a gente busca Ele. Vamos ter uma nova vida aqui na terra. Você busca o Espírito Santo, você busca a presença de Deus, você busca a salvação? Sim, claro, isso é o principal. Mas em contrapartida você recebe muito mais de Deus, que é uma vida transformada e uma família transformada também. Porque todos ao seu redor vão ver essa diferença e através de você vão ter uma nova vida também. Entende? E aqui fala, no versículo 9, que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. Faça o bem, né? Se alegre, não fica perdendo muito tempo ocupando muito a sua vida. Sabe, aqui tá falando sobre se ocupar, né? Estar sempre ativo, trabalhando, correndo atrás do seu ganha-pão e das coisas que você tem que fazer. Mas também, como falou aqui, tem tempo para tudo. Você não precisa só trabalhar. Ah, trabalho de dia, de tarde, de noite e até às vezes até de madrugada. Você não dorme, você não tem tempo com a sua família, você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para estudar. Você precisa separar as coisas, ter prioridades na sua vida. E a sua prioridade não pode ser só a ocupação que você ganha financeiramente. Essa não pode ser sua prioridade. A sua prioridade é Deus. Para começar, deveria ser, né? A nossa prioridade deveria ser sempre Deus. Então, primeiro Deus e depois você vai dividir o seu tempo com a sua família, com sua ocupação, né? Com estudo também, com exercitar-se. Tudo isso é importante, você cuidar da sua saúde, você cuidar da sua família, você cuidar da sua vida espiritual, você cuidar da sua vida financeira, tirar uma tarde de lazer para ficar com seus familiares, visitar seus pais. Tudo isso você precisa fazer. Nós necessitamos de dividir o nosso tempo dessa forma. Que proveito tem você ficar o dia inteiro trabalhando, a noite toda, 7 dias na semana você trabalhando só para ganhar dinheiro? Só para ganhar dinheiro? Problemas, dinheiro, ele vai vir, ele vai sair. Na mesma proporção que ele entra, ele sai. E o que você tem? Só o material. E o que é espiritual? E o que é emocional? Você tem alimentado? Você tem alimentado o seu psicológico? Você tem alimentado o seu espiritual? Você tem alimentado o seu emocional? Então, tudo isso, para analisar a sua vida. Para analisar se você tem... Quais têm sido a sua prioridade e se você tem sabido dividir bem o seu tempo. Porque só a vida financeira, um dia você pode perder aquilo ali. Um dia você pode ficar doente. E aquilo ali vai ficar para trás. O seu trabalho, alguém vai ser colocado no seu lugar. Então,
Quem vai substituir você dentro da sua casa? Seu filho hoje é pequeno, amanhã ele vai crescer. E ele não vai ter nenhuma recordação sua. Ah, mas ele é cuidado pela minha mãe, eu confio na minha mãe. Tá, mas a sua mãe não é você. Ela tem o papel dela de vó. Ou vô, né? No caso, às vezes é o seu pai. Ou o pai da criança. Ele tem o papel dele. Ele não pode fazer o seu papel. Ele não vai fazer bem o seu papel. Por mais que ele vá lá, cuide do filho, cuide do netinho, da netinha, não importa. Jamais você vai ser substituído. Jamais você vai ser substituída. Então cuidado com essas questões. Não tô falando pra você, não, mas agora eu vou parar de trabalhar, vou parar de viver minha vida, vou parar de curtir a minha vida. Não, de maneira alguma. Muito pelo contrário. Você deve sim trabalhar, você deve sim curtir, ter o seu momento de lazer, você ter esse momento de sua privacidade, você sozinha ou sozinho. Mas você precisa dividir o seu tempo. A sua família precisa de você, os seus filhos precisam de você, os seus pais precisam estar perto de você. Em algum momento, você visitá-los, cuidar deles, honra teu pai e tua mãe. A palavra de Deus diz isso. Eu não tô falando para você trazer eles para dentro da tua casa. Não, agora eu vou cuidar deles como se eles fossem criança. Não, não é isso. De maneira alguma. Você deve sim honrá-los, não esquecer eles ou pegar eles no colo. Não é isso. Não seja exagerado, seja equilibrado. Tenha equilíbrio na sua vida. Aqui é o que eu tô falando. Que proveito tem você ser focado só naquilo ali? Divida o seu tempo. Tem tempo para tudo. 24 horas não diminuíram ou não se estenderam. As 24 horas dá tempo para você fazer tudo. Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo perfeito. Então, peça a Deus sabedoria. Ah, mas não tem como, eu trabalho muito. Não, porque não existe outra opção. Mas se você puder trabalhar próximo da sua casa, não é melhor? Porque você não precisa pegar um trânsito muito longo. Não é melhor? Ou então, se você não pode, se o emprego que você está é muito bom e aí você não pode sair desse emprego, dessa empresa, então vê se você consegue morar lá, próximo do seu trabalho. Ou, não sei, pede transferência. O importante é que você peça a Deus direção para você conduzir a sua vida conforme a palavra de Deus. No Salmo 119 a gente fala sobre isso. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que Deus vai falar com você também. Lá no Salmo 119 que a gente está lendo por partes, né? Porque é um salmo muito grande. Mas tem esse entendimento que você precisa dividir bem o seu tempo, porque Deus fez isso. Então peça a Deus sabedoria. Se você não sabe como fazer, peça a Deus sabedoria, peça a Deus direção e peça a Deus para Ele tomar a frente da situação. Mesmo que você saiba o que fazer, mas está de mãos atadas, não possa fazer algo, peça a Deus para tomar a frente dessa situação e mudar o seu rumo, mudar a sua história, mudar essa situação da sua vida para que Ele possa ser glorificado e você possa estar cumprindo a palavra dEle. No versículo 11, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tem entendido que há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem da sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Viu aqui, Deus ele quer que você usufrua do seu trabalho. Não é você só trabalhar, eu vou comprar uma casa de praia e eu nem vou lá na casa de praia. Não tenho tempo, não tenho como ir pra lá. Não. Então pra que você tem uma casa de praia? Pra dizer que você tem uma casa de praia? Não, você tem que usufruir do que Deus ele está te entregando, do que Deus está te dando, do que você está conquistando. Entende? Então não queira ter as coisas só pra você dizer, eu tenho. Não, você tem que ter sim, mas você também tem que usufruir. Queira ter aquilo que você vai usar, que você vai gozar do que você tem. Eu sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta
do que passou. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Disse eu no meu coração: quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais, lhes sucedem a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima, e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então, essa parte eu li um pouquinho mais rápido, mas você pode ler depois, ler com calma, meditar na palavra de Deus, que Deus ele quer falar muito com você. Eu tenho certeza que esse vídeo fez grande diferença na sua vida, e se não fez, pode fazer na vida de alguém. Então compartilha, tá bom? Nos ajude a crescer, tá ok? Um grande beijo para você, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.